Vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela oportunidade que está nos dando de estudarmos a tua palavra. Agradecemos por tua misericórdia que se renova todas as manhãs, pela graça e perdão em Jesus Cristo. Pedimos que teus santos anjos celestiais acampem-se ao nosso redor, Amém. protegendo-nos, livrando de todo mal. Pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza no reto caminho da justiça, por amor do teu nome. Amém, Senhor. Conduza-nos para que testemunhemos do Senhor neste mundo de trevas, Pai. Usa-nos poderosamente em tua missão, em tua obra. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Então, falaremos hoje sobre adoração. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse capítulo 14, metade final do verso 7. Já falamos do juízo, né? Falamos do temor, dar glória. Não é à toa que o homem começou a se colocar no centro, é o renascimento, né? O antropocentrismo lá, greco, né? O greco-romano, o oitavo rei procede do sete, caminha rápido para a destruição. A Bíblia já fala que o modus operandi, a estruturação de mentalidade filosófica é sempre a mesma, o homem se colocando no centro das coisas, tirando Deus do seu devido lugar. A última mensagem angélica, que é a terceira, tem a ver com a primeira, porque começa-se a restauração a partir do século XIX, dos grandes avivamentos, principalmente nos Estados Unidos da América. E aí, a última mensagem é a potencialização da primeira. Onde começou, vai terminar, tá? Com mais entendimento, até com mais luz, com mais poder. Lá foi local, Estados Unidos da América, e umas pequenas luzes aqui, no mundo islâmico, no mundo judaico, no mundo católico latino-americano. Lá no século XIX teve avivamento no mundo todo, mas foi nos Estados Unidos da América que foi mais forte assim o entendimento. E então a última mensagem ela vai iluminar toda a terra. Apocalipse 18, a partir do verso 1, né? E Apocalipse 14, verso 9. E é uma voz de advertência que a gente vai conversar nos próximos encontros aí sobre a queda da Babilônia e a adoração babilônica. Agora note que o foco da adoração, adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Isso é de fundamental importância vocês entenderem o momento que nós estamos vivendo. O homem ele está centralizando a adoração nele mesmo, então não é só uma questão de ateu, evolucionista, naturalista, materialista versus o mundo crente. Não. Dentro do mundo crente se assimilou essa filosofia renascentista, antropocêntrica, o homem no centro, tá? Essa cultura onde, na verdade, o ser humano passa a ser adorado. Eu quero ir na igreja que toca a música que eu gosto, que tenha sermões as quais me agradam, e que, se tratar de determinado assunto de tal maneira, não convém eu assistir. É uma igreja que eu não gosto. Então, essa é uma característica que eu vou falar um pouco melhor na queda da Babilônia, né? Então, há necessidade de um resgate. Que resgate? De colocar Deus no centro novamente, no trono novamente, e ser adorado pelo que ele é. Ele é o Criador dos céus e da terra. Note que interessante, né? Laodiceia, que diz assim: rico sou, de nada tenho falta, a gente tem conforto, tem entendimento, tem ar-condicionado, tem banco almofadado, tem microfone, tem toda a infraestrutura de adoração. E aí ele fala: você é pobre, cego, miserável e nu. E como é que ele se apresenta a mensagem a Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a verdade, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, olha só, o resgate da adoração, a adoração não tem como você adorar aquilo que você não conhece. O princípio da adoração vem de encontro ao conhecimento do ser adorado, daquele que você vai adorar. Então ele se apresenta: eu sou a verdade, eu sou o Amém, assim diz o Senhor, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja que coisa maravilhosa, né? O apóstolo João, lá nos idos do ano 100 da nossa era, depois de Cristo,
Ele recebe uma visão onde o último movimento da igreja, ele seria um movimento extremamente confortável, estruturado, mas esse conforto se afastaria da verdadeira adoração, ao ponto da cegueira dominar, da justiça própria dominar e da falta do Espírito Santo. A gente vai entrar em detalhes depois, como é que Satanás construiu isso aí, mas o importante aqui é nós percebermos que Jesus Cristo, ele não muda. Eu sou a verdade, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o amém, ou assim diz o Senhor, eu sou o princípio da criação de Deus. Veja, leva-se lá para o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por meio do princípio criou Deus os céus e a terra, o princípio da criação. Então, enquanto as pessoas vivem falando por aí que nós vivemos numa nova dispensação, vivemos numa nova era, que a Bíblia foi atualizada e que nós estamos querendo levar a mente das pessoas, todas essas frases que eu estou falando a vocês é o que eu já ouvi na internet, é o que eu já ouvi presencialmente, pessoas acusando, vocês adventistas levam as pessoas lá para o Antigo Testamento, vocês são aquelas pessoas que negam a nova aliança, vocês são legalistas, tal, né? Veja, Jesus Cristo, ele faz uma volta ao livro de Gênesis. Eu sou o princípio da criação de Deus. Deus deve ser adorado porque ele é o criador. E aí você precisa entender, o que a gente vai trabalhar hoje aqui, é a centralidade da mensagem do sábado como a mensagem de justificação pela fé. Por quê? A última mensagem a ser pregada a esse mundo é a mensagem da justificação pela fé. E dentro do eixo teológico da justificação pela fé é a doutrina do sábado. A doutrina do sábado, ela abarca e apresenta a justificação pela fé da melhor maneira possível e mais bonita possível, tendo por base o livro de Gênesis. O que é o sábado? O sábado não é o que ele é, mas quem ele é. O sábado é a marca identitária do Criador. É o certificado, a digital, né? O certificado digital dele. Usando o termo aí do GovBR, né? Certificação digital, né? Um certificado onde tem a digital do Criador é o sábado. Então, o sábado, ele vai abarcar toda a mensagem de salvação, justificação, a salvação pela graça mediante a fé que se apresenta. O sábado, a gente entende ele na criação, não só na criação, mas dá o start na criação, e é um tema que vai se desenrolar ao longo da Bíblia. O relato da criação, ele é um relato que ele é interrompido abruptamente por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando você vai lá na criação, no capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E termina abruptamente. Por que que eu digo que termina abruptamente aqui? Na verdade, não só termina abruptamente, mas a construção textual no hebraico, ela dá uma sensação de uma pergunta. Fica um negócio no ar assim. O que que aconteceu no sétimo dia? O que que houve ali? O que que se apresentou ali? Da onde que a gente tira essa conclusão? No português é bem claro, também é claro essa ideia, ainda que ela está subjetiva no texto. A cada relato da criação, há uma construção. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, final do verso 5. Final do verso 8, houve tarde e manhã, o segundo dia. Verso 13, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Verso 19, houve tarde e manhã, o quarto dia. Verso 23, houve tarde e manhã, o quinto dia. Verso 31, viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. E aí entra no sétimo dia, assim, pois, foram acabados. Perceba que o dia ele já começa com uma incógnita, e ele termina com uma incógnita. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no sétimo dia, veja que, como assim, terminou no sétimo? O relato, houve tarde e manhã, viu Deus tudo que ele havia feito, era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. E aí ele já entra na conclusão, ele fala assim, olha,
acabando no sétimo dia, o Senhor Deus, tudo aquilo que ele tinha feito, ele descansa nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. Aí, a primeira pergunta que o leitor faz é: nossa, não começou o dia, não houve criação nesse dia. Agora Deus conclui, Deus descansa, Deus não precisa descansar. E aí é o único ato dele, ele descansa, mas paradoxalmente ele também está abençoando. Ele está tendo uma ação, uma atitude aqui. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Porque nele, e aí ainda diz assim, né? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. E aí justifica como é que aconteceu essa bênção. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, a bênção de Deus sobre o sétimo dia, ela é derivativa, ela é uma consequência não de uma ação, mas de uma inação, que é um estado contemplativo. No hebraico, quando ele fala que descansa, é como se ele sentasse em posição de índio, vai, vamos dizer assim, na nossa cultura brasileira. É como se ele sentasse e ficasse ali, parado. E o fato dele sentar e ficar parado é que surge a bênção sobre o sétimo dia, sobre a criação. Então é uma bênção que ela não é ativa, mas ela é uma bênção contemplativa. É uma bênção inativa, vamos dizer assim. Então termina o relato da criação com um monte de pergunta que aconteceu? E aí, então, que se desenrola a beleza da Bíblia. Porque a Bíblia, desde o primeiro capítulo, é um convite a entender o que aconteceu nesse dia. E quando você entende o que aconteceu nesse dia, você adora. Então, quando João fala assim, olha, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, é um convite à verdadeira adoração e ao verdadeiro entendimento de tudo. É uma porta aberta que Deus escancara agora, é a revelação máxima. Lembra quando eu dei o estudo do juízo? Que o juízo de Deus é a revelação dele para a humanidade? Então, como é que você o adora se você não consegue entender quem ele é? E quando você entende o sábado, você vai adorá-lo com toda a tua força, com todo o teu amor, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, para a honra e glória dele. Por isso que Satanás ataca e perverte esse mandamento insistentemente. Quanto mais o tempo do fim se aproxima, e esse ano está sendo um ano assim absurdamente, olha, ele está atacando, afrontando. Quando começou aquela polêmica no começo do ano lá sobre a questão do sábado dos adventistas, através de um religioso, aquilo ali, esses movimentos, essas ondas, quando aparece o sinal de alerta meu profético, o sinal de alerta de entender a verdade presente, já começa a acender. Sinal amarelo meu. O radar já começa a ficar mais aguçado. E aí toda uma discussão em torno, não foi só ele, outras pessoas, artigos sendo publicado na área teológica, católica, que os adventistas estão errados em falar para os outros guardarem o sábado, tal. É interessante como vai pipocando, é um mover, você percebe que é uma onda que vai aumentando, é um tsunami, tá? É uma ondinha que vai virar um tsunami lá na frente, confrontando as pessoas à adoração. Então vamos entender aí essa questão da adoração. A adoração do sábado, ela se dá, você entendendo o que significa o sábado. A resposta está no Gênesis, mas é no Novo Testamento que ela vai se completar e se desenhar em toda a sua beleza. Ao contrário do que as pessoas dizem, que o Novo Testamento veio e aboliu o sábado, não. O Novo Testamento é o que revelou e glorificou o sábado no seu verdadeiro sentido. Tanto é que os embates que Jesus teve durante o ministério dele giraram realmente entre fariseus, ali, saduceus, escribas. Os embates principais se deram justamente com relação à guarda do sábado. E os embates se deram porque Jesus estava agora revelando o verdadeiro sentido do sábado, que não é uma alteração do dia em si, mas revelar a essência do dia. Satanás ele é tão desaforado que hoje um dos versos que as pessoas mais se utilizam, que é Marcos capítulo 2, verso 27, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado,
é justamente aí onde está a revelação. A revelação máxima da explicação de Gênesis 2, que você não consegue entender o que está acontecendo aqui, é nessa frase que Jesus ele dá, é a chave de Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Marcos 2, 27 é a chave que você abre todas as incógnitas apresentadas intencionalmente para aguçar a curiosidade. O que aconteceu naquele dia? O que significa isso? O que Deus está fazendo ali? Qual é o sentido desse sétimo dia? A chave está em Marcos capítulo 2, verso 27. Satanás é tão desaforado que na teologia protestante e até católica, eles pegam esse verso e usam esse verso justamente para perverter o entendimento do sábado. É uma coisa impressionante como é que ele age. Então vamos lá. Veja que o modo de revelação de Gênesis, eu vou trabalhar em Gênesis, depois a gente entra em João, tá? Porque o Evangelho de João, o introito do Evangelho de João vai também escancarar o sentido do sábado. Se você pega o relato da criação, veja, o verso 1 e 2 não é uma explicação do que está sendo feito, mas é uma explicação de quem é que está fazendo. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Então, por meio do princípio, no hebraico tem uma preposição aí, por meio do princípio, criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então é escancarado aí a divindade atuando e criando todas as coisas. E esse é o objetivo que Deus cria todas as coisas do nada, porque ele não precisa de matéria pré-existente para criar alguma coisa. Ele é o criador e a origem da vida, e ele não precisa de nada nem de ninguém, somente dele para criar todas as coisas. E aí então, como? Então, versos 1 e 2 é quem? Agora, versos 3 em diante vai dizer como. E qual que é o problema da leitura das pessoas? A leitura das pessoas, o erro principal que as pessoas cometem a ler o relato da criação é colocar um modo automático. O que Deus criou no primeiro dia? A chave para entender o sétimo dia é você entender o primeiro dia. Disse Deus: haja luz e houve luz. O que Deus está criando aqui? O próprio texto responde: e viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Ok. Ele viu que era bom, criou a luz, fez uma separação entre luz e trevas. Não é a luz do sol, porque vai aparecer no quarto dia, sol, lua, estrela. Não tem nada a ver com iluminação aqui. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E o verso 5 está explicando de maneira clara o que ele está criando aqui. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E agora vem a conclusão. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que Deus está criando aqui? O tempo. Deus não é limitado ao tempo e ao espaço. Você precisa lembrar disso aí. Deus não se limita a tempo e ao espaço. Tanto é que o apóstolo Pedro fala que 1000 anos é como um dia como 1000 anos para Deus. O eterno, Deus, ele não está limitado ao tempo e nem limitado ao espaço. Ele cria o tempo e ele cria o espaço para suas criaturas. Ele está além disso. E esse conceito precisa ficar muito bem entendido na sua mente para você entender o sétimo dia. Deus então começa o ato criador dele já criando o tempo, estabelecendo o limite de tempo de 24 horas. No hebraico não tem discussão, tá? Não é era geológica, no que nem alguns evolucionistas teólogos dizem, teólogos evolucionistas, que falam, aqui são eras, tal. Não. Ion, no hebraico, não tem nenhum texto hebraico que usa a palavra Ion, dia, como era, como mais de 24 horas. Não tem essa abertura, nenhuma, não tem zero de abertura no texto hebraico. Ion é um período de 24 horas. O que Deus está criando aqui, então? Um período estabelecido de 24 horas. Ele criou isso no primeiro ato da criação dele. E a partir de agora, a beleza do texto é que ele vai, então, primeiro ato, o segundo ato criador dele, continuando o raciocínio, o segundo ato criador dele é ele criar
de novo esse período do segundo dia. E dentro desse período de segundo dia, ele vai fazer o firmamento com águas acima do firmamento e abaixo. Então, essa semana tá um bafafá na internet aí que acharam lá um monte de água em Marte. E o pessoal fica caçoando de criacionista e tal, né? Bom, tá aqui falando que há água acima do firmamento. Não tem segredo nenhum aí, viu? E tem bastante água, viu? Não é pouca, não. Vai achar em Marte, vai achar em outros lugares também. Então, há água acima do firmamento, há água abaixo do firmamento. Ele faz o segundo dia e coloca, recheia esse segundo dia com o ato criador dele. Terceiro ato criador dele, o período do terceiro dia. E dentro desse dia, ele coloca a parte seca, o mar e as árvores e vegetação começam a nascer. Qual que é o problema? Quando você começa a ler o texto bíblico, você não se atenta, e por causa da nossa rotina, a gente acha que um dia se segue ao outro dia, e não é no automático. A beleza da criação é o seguinte: quando Jesus fala assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, veja, amanhã ou hoje, noite de terça-feira, que biblicamente já é a noite de quarta-feira, ou tarde de manhã, outro dia, Deus está criando o dia. A gente está achando que é automático o negócio. Você tem que tomar cuidado com essa questão naturalista, materialista. O ato criativo de Deus, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O ato criativo de Deus, a cada dia que se sucede, é pela misericórdia do Senhor. E é por isso as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por isso que nós não somos consumidos. Então, cada dia é um ato criador divino a essa criação que é rebelde e que ele tem um plano de restabelecimento aí, de reconexão, de restabelecimento do reino dele e tal. Mas, enfim, eu fui longe demais. A gente concentra aqui na criação. O raciocínio é: Deus poderia ter criado o mundo em um dia, ele poderia ter criado em um segundo. Mas ele não está criando somente o conteúdo material, natural desse mundo biológico, mas ele está criando também o tempo, um ciclo de tempo específico na criação dele. Então ele cria num terceiro ato, como eu disse, o terceiro dia, separa as águas, parte seca e o mar, e as árvores e vegetação vêm. Como quarto dia, ele cria o quarto dia primeiro, porque senão esse tempo não viria, não existiria. Ele cria o quarto dia e dentro desse quarto dia ele coloca sol, lua e estrelas. Tem gente que fala que ele desvelou porque o sol, a lua e as estrelas já estavam lá, tal. É querer especular muito, tá? Deus tem poder para criar o universo, gente, e colocar a luz brilhando nos seus devidos espaços. Ele não precisa dos 300 mil quilômetros por segundo para a luz viajar. Ele não precisa criar o Sol 8 minutos antes do quarto dia para, quando der o quarto dia, 8 minutos depois, a luz solar chega aqui. Ele cria com a luz já se manifestando. Ele é o criador. Então tem que tomar cuidado de querer colocar limite ao ser ilimitado que é Deus, em seu ato criativo. Querer explicar a criação de Deus através de astrofísica, tal. A Bíblia, versos 1 e 2, deixa claro isso aí. É um tapa na cara. Fala assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o poderoso. É outro assunto aqui, tá? Não é nem assunto do sétimo dia. Então ele cria o quarto dia e no quarto dia ele coloca Sol, Lua e Estrela. Sistema solar aí, ou o universo todo. Isso aí a gente vai ver na recriação lá, a gente vai testemunhar com os olhos. Ok. Quinto dia. Ele cria primeiro o período do quinto dia. E aí ele povoa céu e povoa mar. A parte mais superior da criação, a parte mais inferior. Sexto dia. Ele cria primeiro o sexto dia. Esse é o raciocínio do texto. Ele cria primeiro o sexto dia, e dentro desse dia ele coloca os animais domésticos, terrestres, e coloca o homem e a mulher. E no sétimo dia, o que que ele cria? No sétimo dia, a única coisa que a Bíblia apresenta é que ele criou um período de o sétimo período. A Bíblia mostra: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra. Então, a Bíblia, ela apresenta Moisés, inspirado pelo Espírito, ele não teve revelação além disso, tá? Moisés, ele teve a revelação que Deus criou também um sétimo período.
Mas o que ele fez nesse período não foi revelado a Moisés. O que aconteceu nesse período? Por que que não está escrito houve tarde de manhã, o sétimo dia? Sendo que isso era sempre o fechamento de cada dia. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Houve tarde de manhã, e assim vai. O texto termina, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E ponto final. Não tem houve tarde de manhã, o sétimo dia, como eu já disse até. Então aqui aparece a palavra bênção, aparece a palavra santidade, que ele santificou esse dia, ele abençoou, e isso se deu porque ele descansou. Logicamente que no verbo hebraico do descansar, que é o sentar em estado contemplativo, a chave está aí. Mas para um hebreu, tá? Para um hebreu que estuda e faz o chorê, né? Que é o choré é você pegar a palavra na raiz e você ficar trabalhando a palavra da raiz. Nem todo choré é confiável, tá? A pessoa dá muita liberdade para viajar. Então, outros textos bíblicos precisam confirmar essa ideia que ele sentou em atitude contemplativa em sua criação. Mas aí que é o bonito da história. Como é que o texto da criação começa? Um Deus que não é limitado ao tempo e ao espaço, e que não precisa de matéria pré-existente e nem fonte de vida pré-existente, porque ele é a fonte de vida e ele faz do pó surgir todas as coisas pelo poder da palavra dele. Então, esse Deus que é ilimitado ao tempo e ao espaço, é o Deus que se apresenta então na criação. E aqui é o bonito da coisa. Agora eu convido vocês a abrirem João capítulo 1, que é exatamente o que o Espírito Santo vai fazer no introito, o último livro da Bíblia, hein? Deus é caprichoso, viu? E a gente precisa entender a longanimidade de Deus, viu? O primeiro livro da Bíblia não trouxe a resposta, mas o último livro da Bíblia a ser escrito, 1.600 anos depois, ele traz a resposta, pela inspiração do mesmo autor, do Espírito Santo. Olha só o que João está fazendo aqui. Ele está fazendo a justificação do porquê não houve tarde de manhã o sétimo dia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha só agora a explicação do porquê não houve tarde de manhã o sétimo dia. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por que não houve tarde de manhã o sétimo dia? João está explicando aqui, e aí ele vai falar dentro do próprio introito, tá? Ele começa a falar, e o verbo, uma frase central do introito de João, verso 14, o verbo se fez carne e tabercunalizou entre nós, que é assim que ele escreve lá, e o verbo se fez carne e tabercunalizou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se você ainda tem dúvida, pastor, você está forçando a barra aí e tal, né? Não houve tarde de manhã o sétimo dia, porque o verbo, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, se você acha ainda que eu estou forçando a barra, veja o próprio autor descrevendo a cidade santa, a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, quando ele vai falar justamente sobre a questão do brilhar, verso 21 a partir do verso 22 de Apocalipse. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisava nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro.
Você percebe que João ele tem bem claro essa cena da criação que sofreu com a entrada do pecado no mundo e agora uma recriação que traz agora o original lá, o princípio, aonde não há tarde, manhã, o sétimo dia. E não é que não vai ter noite, tá? Na nova céu, nova terra. Ele está enfatizando que todas as coisas agora serão trazidas e recriadas ao seu sentido original onde nós, e aqui que é bonito, nós contemplaremos, comungaremos e adoraremos na presença do Eterno, como era no princípio. Que na viração do dia, o Eterno vinha conversar com o casal edênico. Entenda que a essência do que está sendo dito aqui é o seguinte: Deus não se limita ao tempo nem ao espaço, porque ele cria o tempo e o espaço. Mas a se relacionar com as suas criaturas, ele se limita ao tempo e ao espaço. E mais, não é qualquer tempo e qualquer espaço. Ele estabeleceu o sétimo dia da semana como um dia específico do encontro, o tempo do encontro, como diz a música, né? Um templo no tempo, que ele tira também esse conceito de Abraham Heschel, do livro O Shabat. Se você ler o livro de Abraham Heschel, O Shabat, você vai entender isso aí, onde Deus, ele cria um período de tempo onde ele, na humildade e mansidão dele, se humilha e se limita ao entrar em um período de tempo, o ser ilimitado entra no tempo limitado para se relacionar com os seus filhos. O sábado, portanto, não é uma questão de um dia, o sábado é uma pessoa. E por isso que eu falei que Marcos 2:27, né? Se não me falha a memória, 27, né? O Filho do Homem é Senhor do sábado. É uma declaração poderosíssima. Ele está falando: eu sou o Criador. E assim como eu me encarnei para me relacionar com vocês, eu me limito para se relacionar com as criaturas que eu criei no meu sétimo dia. Partindo desse conceito, você percebe que a mensagem à igreja de Laodiceia é terrível, porque ele começa a falar que ele é o Criador, que ele é o Amém, que ele é a testemunha fiel e verdadeira. E ele fala que nós somos pobres, cegos, miseráveis, nus. Aconselho-te de mim que compre ouro refinado no fogo, revestiduras brancas para te vestires, colírio para ungir os seus olhos. Ou seja, ele está falando que nós não temos a presença dele. E aí ele termina o convite dizendo assim: ó, eu estou à porta batendo. Tem o conceito de proximidade? Sim. Tem o conceito de tempo de juízo e ele está próximo e ele vem como um ladrão, porque lá naquela época quem batia era o ladrão para assaltar. Todo esse conceito é verdadeiro no tempo cultural de João. Mas tem um conceito também de que as pessoas estabeleceram um modo de adoração humano desprezando o estabelecimento de adoração divino. Então veja a seriedade da coisa aqui. E aqui a gente entra num assunto muito delicado ao nosso povo, nem o pessoal lá de fora. Como é que está o seu pôr do sol na sexta-feira? Você percebe como o negócio é grave? Você percebe como Satanás foi corroendo e destruindo? Porque ele não precisa fazer você transgredir o sétimo dia em si, como as pessoas pensam hoje, já pensando em lógica, né, da meia-noite, ó o nome, né, meia-noite. Se é meia-noite, o início da noite foi antes, né? Já está na metade da noite. Então, 0 horas não é quando começa o dia, 0 horas já está na metade desse dia. Mas Satanás faz com que as pessoas hoje desprezem justamente o dia da visitação. Agora, para perceber a gravidade disso aí. Eu, na minha vivência pastoral, é comum, não é tão comum, tá? Mas algumas vezes acontece. Algumas vezes acontece de alguém me chamar para fazer uma visita na casa da pessoa e um cônjuge, ou um filho, um parente ali, né? A minha visita não é esperada e nem querida, nem desejada. Então, já aconteceu de eu chegar na casa e ser mal recebido pela pessoa, pelo um familiar, não pela pessoa que me convidou em si, mas pelo um familiar, né? E eu sou tranquilo, eu levo de boa isso aí. Eu sei que a pessoa ficou constrangida, tal, mas a gente acaba acostumado. Nós temos costumes disso. Agora, me explica uma coisa aí. Você já foi mal recebido
em alguma casa que você foi fazer uma visita? Você já foi. Eu já passei por essa experiência uma vez, extremamente desagradável, né? Eu não era cristão nessa época, era do mundão. E no mundão a gente tem uns amigos assim que é mais. No cristianismo também tem, viu? Tem uns aí que não é irmão, é primo, né? Aí uma vez eu inventei de ir numa festa de aniversário quando eu era do mundão lá. A festa de aniversário, na verdade, era de uma pessoa que eu não conhecia. Mas eu estava indo por convite de um amigo, ou seja, eu estava entrando de gaiato na festa, né? Pelo convite do amigo que recebeu o convite, na verdade, da pessoa da festa. E aí, esse amigo, entre aspas, lá do mundão, o que que ele fez? Que quando chegou na festa, ele conhecia a turma, eu não conhecia ninguém, mas foi porque conhecia ele. E aí, o camarada, muito amigo, né? Ele me pega e me deixa sozinho na festa e ele se enturma lá, porque ele já era enturmado com o povo lá. E nem me apresentou para os amigos dele, né? E aí, como é que foi o meu sentimento? Meu sentimento foi que o que que eu estava fazendo ali? E o que que eu fiz? Na época não tinha Uber ainda, viu? Você vê que a história é um pouco antiga. Eu peguei e saí e arrumei uma maneira de eu ir lá. Não lembro se eu peguei um táxi, o que que eu fiz lá, mas eu sei que eu dei um jeito para ir embora da festa e não dei nem tchau pro povo. Porque eu me senti muito mal em uma casa onde as pessoas se conheciam, mas as pessoas não estavam me esperando para receber, porque elas não me conheciam. Isso marcou a minha mente e quando eu entendi a mensagem do sábado, eu uso essa ilustração, e quando eu conto isso, esse texto bíblico, eu entendo exatamente o que acontece hoje. Porque Deus, ele tem um período de tempo marcado na criação, aonde ele, que não é limitado ao tempo e ao espaço, ele se limita para fazer o dia da visitação. E o que ele está recebendo quando ele bate na tua porta? Está lá você para abrir a porta? Está lá para você recebê-lo? Ou você coloca ele sentado no sofá e de repente começa a ver suas redes sociais? Começa a assistir ou começa a ler aquilo que você gosta ou se entretém? Você percebe a gravidade da coisa? Deus, o eterno, que se limita a um tempo e a um espaço, para entreter e realizar comunhão com os seus, é desprezado. E aí, quando a gente estuda sobre a vida de Jesus, algumas vezes eu fiquei me perguntando como é que eles podiam desprezá-lo da maneira como eles desprezavam ele? Como é que pode, na Santa Ceia, por exemplo, num momento tão crucial da história, onde o Cordeiro de Deus ia se entregar e que ele já vinha alertando meses antes, Mateus 16, né, quando ele fez aquela viagem para Cesareia de Felipe, foi lá que ele começou a falar que no Monte da Transfiguração, para Pedro, para Tiago, para João, foi alertado: eis o meu filho, a ele ouve, e ele começa a falar. Chega lá na hora H, na hora da entrega do sacrifício, estavam discutindo lá quem ia ser o melhor, ou direito, da esquerda, do poder, do Ministério das Relações Exteriores, do Supremo Tribunal Federal, do chefe da Casa Civil, do ministro da Cidadania, eles estavam assim. E Jesus, então, ele anda numa senda solitária. Quando o crucificado, ele é abandonado pelos amigos. E aí, quando eu medito nas últimas horas de Cristo, daquela quinta-feira para sexta, né? Ou até de uma quarta-feira à noite ali, quinta, né? Quinta-feira, na verdade, literal. Eu fico imaginando a solidão. Ele chama os amigos para orar com ele no Getsemane e eles dormem. Lucas fala lá que eles dormiram de tristeza. Uma tristeza pegou eles ali, ao ponto deles ficarem até meio depressivos, assim, ao ponto de quererem se esconder daquele momento dormindo. Do Getsemane ao Calvário foi uma viagem solitária, mas eu fico pensando, né, que a cada sexta-feira, um mundo de 8 bilhões de pessoas faz ele reviver a viagem solitária dele. Percebe o ponto? Por que que o sábado é a mensagem da justificação pela fé? Como eu disse na introdução aqui da nossa conversa. Porque a essência do sábado é você entender que toda a obra foi completa, que inclusive a bênção, que inclusive a santidade e a bênção desse dia, ela é decorrente do descanso dele, ou seja, da manifestação dele, da presença dele, é que se faz aquele santo e abençoado. Ou seja, é a conclusão de toda a obra. Adão nada tinha feito, porque ele é no final do sexto dia e já se inicia o sétimo dia,
E Adão recebe santidade e bênção e ele não fez nada, absolutamente. A única coisa que ele fez foi receber o Criador no dia estabelecido. Percebe que a essência da justificação, da verdadeira justificação pela fé é essa. É você tomar consciência que não é você que guarda o sábado, como dizia o pastor Amin Rodor, né? Não é você que guarda o sábado, Amin Rodor na sala de aula teológica, né? Não é você que guarda o sábado, é o sábado que te guarda. Não é você que santifica o sábado, porque o sábado já é santo. É o sábado que te santifica. Não é você que vai descansar e recarregar as baterias, como as pessoas dizem hoje em dia. Ah, eu vou aproveitar o sábado para recarregar minhas baterias. Não, 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 não. É Deus que está trazendo a bênção da restauração física, mental e espiritual no santo dia dele, a Shalom. O conceito de Shalom na Bíblia. Restauração física, mental e espiritual. Uma restauração plena que só Deus pode dar no santo dia dele. E o sábado, portanto, não é um convite à ociosidade, que aí veio o conflito, né? Aí que veio o conflito, na verdade, entre fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei e tal, contra Jesus Cristo. O sábado não é um período de ociosidade, e aqui eu dou um alerta: o sábado não é um período, como é que eu poderia dizer, né? O sábado se tornou ou um período de ociosidade, ou um período de entretenimento e divertimento em nossas igrejas, onde eu vou lá na igreja para curtir a programação, curtir a música, curtir isso, curtir aquilo, e eu fico o dia todo lá na igreja curtindo, ou seja, a adoração não é centralizada nele. No fundo, a adoração é centralizada em mim. Na sexta-feira à noite eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero. E o sábado eu passo o dia da maneira que me agrada, conversando as coisas que me agradam, gerando prazer em mim. E foi exatamente esse conflito crucial que aconteceu no ministério terrestre de Jesus Cristo. Quando ele inverteu o processo e mostrou que o sábado foi feito por causa do homem, ok, e o filho do homem é senhor do sábado. E aí ele pontua, não de palavra, mas de testemunho de vida, que as grandes curas ele operou no sábado. Porque o sábado é o dia que você leva descanso para os outros, não para você. O sábado é onde você manifesta a presença visível de Deus para uma pessoa. Então, esse Deus que se limita ao tempo e ao espaço para entreter comunhão com os seus filhos é materializado visivelmente através dos seus filhos quando vão acudir e pregar e manifestar esse Deus para as pessoas que estão lá, não entendendo e perdidas no sentido do sábado. Então, veja que nós somos realmente Laodiceia. Nós achamos que estamos ricos, nós achamos que não temos falta de nada, que está tudo certo, e mal entendemos a mensagem do sábado. E não entendendo a mensagem do sábado, eu já não o adoro, e a adoração e a glorificação é justamente revelar Jesus Cristo para as pessoas. Nós precisamos de uma reforma da guarda do sábado urgente nas nossas igrejas, na nossa vida. Nós precisamos parar de focar egoisticamente em nós e passar a manifestar a glória de Deus nesse mundo aqui. Nós temos os nossos afazeres, as pessoas tinham que plantar na agricultura e cuidar, as pessoas tinham que cuidar de família, as pessoas, assim como nós temos que trabalhar. Então, Deus trabalha com a realidade, não vem. As pessoas usam argumento de tudo, né, para dar desculpa. A questão é que Deus determinou o sétimo dia como dele. Então ele te dá a liberdade, o livre-arbítrio de sim, de domingo a sexta-feira, você cuidar dos seus afazeres. Não é que eu não vou deixar de fazer o bem, porque uma pessoa que é novo em Cristo Jesus, ele faz o bem a todo momento. Mas você fazer o bem nos 6 dias da semana é totalmente diferente de você se dedicar integralmente à adoração e à manifestação da glória de Deus em 24 horas. A questão é que nós não estamos fazendo isso. A questão é que nós sequestramos o sábado para nós, moldamos o sábado segundo a nossa cultura e segundo os nossos prazeres e determinamos uma adoração segundo aquilo que nós queremos e geralmente de maneira mais cômoda possível. E aí
vou dizer uma coisa a vocês, viu? Aquela frase pesa. Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Senhor, nós não alimentamos famintos, vestimos nu em teu nome? E ele fala: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Isso é duro, é uma mensagem dura. Nós precisamos entender a seriedade do sábado, a solenidade, santidade, né? O conceito de santidade vai ser trabalhado lá em Êxodo, quando Moisés ele se aproxima da sarça ardente e aí Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o terreno que você está pisando é santo. Ora, qual é a diferença material, química da terra ali, daquele lugar onde Moisés estava ali, com a outra montanha, lá do Monte Sinai, do Monte Horebe, suas características físicas e químicas da terra? Nenhuma diferença. O que faz a santidade é a presença do Eterno. E se ele declarou o sábado santo, é justamente mais uma prova que ele está presente. Porque o sábado em si realmente é um período de 24 horas, assim como domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas o que faz o sábado santo é justamente a presença do Eterno. É o conceito da presença dele, que está lá em Êxodo, quando Moisés se encontra lá na sarça ardente. Qual que é a diferença daquela sarça para outras sarças que tinham lá no deserto do Sinai? A presença do Eterno é que muda o contexto, que muda a questão. O que que faz o sábado diferente dos outros dias? A presença dele. O que que nós estamos transformando? Nós temos um grande problema. Primeiro, que a gente esqueceu da presença dele, a gente perdeu isso de perspectiva. E segundo, que a gente passa então perdendo a perspectiva da presença dele, perde-se a santidade, você passa a fazer o que você quer nas horas do dia santo, e assim você se alimenta com a sua comida, com a sua bebida. Só que quem tomar dessa água vai voltar a ter sede. Agora, quem tomar da água que ele oferece, jamais terá sede. Pode perceber que essa geração é desafiadora, porque essa geração de jovens e adolescentes falam que não vê sentido em guardar o sábado. E a gente vem tapando o sol com a peneira, não dialogando e não conversando com eles a respeito disso. E sabe por que que nós não dialogamos e não conversamos com essa nova geração? Porque, na verdade, a hora que a gente conversar, a gente vai ter que assumir que nós não estamos guardando o sábado direito. E que nós estamos sendo mau testemunha para essa próxima geração, e assim foi se desenhando não só a nossa geração, tá? Outras gerações. E é isso aí. Eu espero que você tenha entendido. Então, precisamos do resgate da mensagem do sábado, não somente através da teologia, mas do testemunho, consciência da presença dele e adoração como verdadeiro Criador, Redentor. E a mensagem do sábado é, em essência, a mensagem da justificação pela fé. Nós não fazemos nada, mas é Ele que faz o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, as boas obras que Ele preparou de antemão para aqueles que são nascidos da água e do Espírito, que nascem em novidade de vida e que não são tragados pelos conceitos filosóficos desse século, renovando a mente, transformando a mente pelo poder do Espírito e se apresentando como um sacrifício santo e verdadeiro ao Eterno. Todas essas frases que eu falei são conceitos bíblicos de novo nascimento e adoração. Então, veja, é essa a mensagem do sábado que precisamos resgatar urgentemente, porque o dia que a gente começar a fazer isso, pode ter certeza, as fogueiras da Inquisição se levantarão, porque a mensagem ela vai ser acompanhada daquele que tem poder, daquele que está aqui a cada sétimo dia, fazendo o dia da visitação dele, manifestando o Shekinah, a glória dele. E aí passamos a apresentar e testemunhar esse poder tremendo, que só vai ter uma maneira de calar, matando. Porque o poder manifestado será tão grande que não vai ter outra solução aos inimigos a não ser matar, que foi o que aconteceu quando ele curou e ressuscitou Lázaro. E ali, João capítulo 11, quando você manifesta o poder e a glória de Deus nesse mundo de trevas, não tenha dúvida alguma, a última solução e a única solução das trevas é matar, perseguir e matar. Não somos perseguidos e não
fazemos nem cócegas, porque na verdade nos acomodamos e somos destituídos de poder. E é vergonhoso isso. Icabod, né? Como diz lá. Foi-se a glória do Senhor. As mulheres de Hofni e Finéias, né, falaram isso lá, quando a arca do templo foi roubada lá pelos filisteus. Então a nossa arca está sendo roubada. Não estamos mais guardando o sábado, não estamos celebrando o sábado como ele estabeleceu, nem fazendo as obras dele. Estamos fazendo as nossas. E aí só resta a frase Icabod. Foi-se a glória do Senhor. O dia que a gente levantar como testemunhas verdadeiras, a perseguição se levantará, porque luz e trevas não convivem um com o outro. E é isso aí, gente. Espero aí que eu tenha explicado aí a questão da adoração e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e o fundo das águas. Alguma pergunta, gente? É o momento aí